Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Adonai RH Cast. No episódio de hoje nós iremos falar sobre crescimento profissional. Bom, meninas, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Tatiane, gerente geral aqui da Adonai RH, e a Bruna, supervisora do recrutamento e seleção. Inicialmente, o que eu gostaria de saber? No caso da Tati, como é que foi a sua trajetória de vendedora até uma gerente geral aqui da nossa empresa, e a Bruna, que começou como estagiária de ensino superior até virar uma supervisora no recrutamento, né? E para você, Bruna, como é que foi especificamente a sua jornada de estagiária para supervisora? Então, eu entrei na agência em outubro de 2018, né? Eu entrei como estagiária na área de recrutamento e seleção. Vinha de um antigo emprego, 3 anos de experiência como auxiliar administrativo, 0 experiência nessa área. Aí eu tive essa oportunidade de estágio, a empresa que eu estava trabalhando estava num momento ruim, aí eu fiz um acordo com ele e saí de um emprego efetivo para entrar num estágio, né? Isso hoje, assim, é algo incomum que acontece hoje, o pessoal de hoje sair de um emprego efetivo para entrar numa área de estágio para ganhar experiência. Então eu preferi entrar na área para ter essa experiência. Entrei como estagiária, eu fiquei 10 meses na área de recrutamento e seleção. Para mim foi um desafio enorme, porque eu sempre fui tímida. Então eu entrei, eu ficava na recepção, eu tinha que falar muito com as pessoas no telefone, ofertar a vaga para o candidato. Eu até lembro que a Tati uma vez sentou do meu lado e falou assim, não, é assim, ó, você vai falar isso, né, que a gente tem que ter mais firmeza para conversar com eles, enfim. Processo seletivo, então, nossa, meu Deus do céu, eu corria de processo seletivo. E aí eu fiz a primeira vez, a segunda vez, desenvolveu muito essa minha parte de comunicação, né, que eu era muito tímida. Hoje não, hoje eu entro numa sala, eu faço processo seletivo, é bem mais tranquilo. Aí eu fiquei 10 meses como estagiária, tive a oportunidade de ser efetivada. Fui efetivada na parte ainda como assistente de RH, ficava em contato com o cliente, fazia entrevista. E depois de alguns anos eu tive a oportunidade dessa área de liderança, né, que aí como eu já fui ficando, eu era mais velha da equipe, o pessoal entrava, eu já treinava o pessoal. E aí teve uma época, acho que foi em 2021, pós-pandemia, que eu decidi sair da agência, tive uma outra oportunidade, saí, aí eu fiquei em torno de 1 mês e meio na outra empresa, não me identifiquei com a cultura e tive, graças a Deus, a oportunidade de voltar para a agência. Aí nisso que eu voltei, eu já tive essa oportunidade desse cargo de liderança, porque como eu falei, eu treinava as meninas, a gente já mudou um pouco o cenário, né, porque antes eu ficava em contato com o cliente, eu ficava em contato com o candidato, aí a gente mudou esse cenário para não, a gente vai ficar só em contato com o cliente. Então ali eu meio que encaminhava as vagas para as meninas, então eu ficava mais nessa posição de liderança, né, que foi até hoje, eu permaneço nessa posição que todos os dias eu estou aprendendo, crescendo, e é um desafio para mim. Legal. E para você, Tati, a sua jornada foi de vendedora para uma gerente geral. Como é que foi essa trajetória para você? Isso. Na verdade, eu já trabalhava, né, em uma escola de curso, né? Foi quando eu fiquei desempregada, eu tive a minha filha e fiquei desempregada. Aí surgiu a oportunidade para mim entrar na Adonai RH. Lá também fazia as vendas de curso, né? Então, como eu já tinha uma experiência, então foi quando eu entrei. Lá eu fazia as vendas de curso, ficava como vendedora, ficava tanto com a parte das vendas como acompanhamento, né, com os alunos, tá? A gente ficou durante 1 ano, mais ou menos, fazendo a venda. E foi quando surgiu a oportunidade, né, com o William, de fazer a venda do estágio, a gente entrar com os estágios. E ele me propôs, né, para mim começar a fazer as vendas, fazer as visitas, né, para os clientes. E eu aceitei essa oportunidade, né, acreditei, né, na verdade, que tudo aquilo ia dar certo. Aí foi quando eu comecei com o primeiro cliente, né, comecei a visitar, né, o primeiro cliente, foi quando deu tudo certo. Após esse cliente, ele já começou a fazer indicações de outras empresas. Foi aí onde começou a minha carreira de vendedora mesmo, tá? A gente começou a trazer as vagas para dentro da empresa, onde começou a rodar, né, a parte de estágio,
precisamos contratar mais a recrutadoras, né? Então foi quando começou a expandir, né? Isso, exatamente. A gente fala que as grandes marcas que a gente atende hoje foi você que bateu lá na porta para vender, E né? desde o início. Então, desde o início, início, o que é bacana? Que permanece, né? Uhum. Então, assim, de 2016 a 2023 ainda permanecem com a gente, né? Então, isso para mim é importante porque é sinal de um bom trabalho, né? Eu acreditei muito na Dona RH, acreditei muito no William, quando ele me ofereceu, né? E a gente teve uma visão futura e eu acreditei nisso. Foi quando eu agarrei essa oportunidade e quando foi após a pandemia, ele veio me ofertando, né, a oportunidade de gerenciar, porque o que ele viu em mim? Eu acho que é a grande preocupação, né, aquilo que um empresário gosta, né, de ver no empregado, seria essa parte de se preocupar com a empresa, né? Eu estava sempre preocupada se as vagas foram fechadas, se os contratos estavam feitos. Então, acho que nisso ele viu uma oportunidade. Empreendedora, né? Exatamente. Então, foi onde começou a minha carreira. E aí eu coloquei uma vendedora no meu lugar e entrei para dentro. Então, comecei a fazer parte da liderança, né? Então, eu acho que foi isso. E há quanto tempo virou essa chavinha de vendedora para gerente? Depois de 5 anos. 5 anos. 5 anos trazendo novos clientes, novas oportunidades aqui para dentro. Então, após 5 anos de agência, ele me deu essa oportunidade de gerenciar a parte operacional, a parte interna da empresa. E para vocês, quais são as oportunidades específicas que a empresa oferece de oportunidade para crescimento profissional? Vocês conseguem dar algum exemplo, algum case do que já aconteceu dentro da equipe de vocês, que vocês vivenciaram aqui? Bom, a nossa missão na Dona RH é capacitar e gerenciar os grandes talentos. E a gente começa por aqui, né? Então, nós temos os estagiários, né, de ensino médio, que a gente dá grandes oportunidades para entrar em outros setores, né, até mesmo a chance de efetivação. Então, a gente preza muito aqui dentro esse crescimento profissional de cada um deles aqui dentro. E dentro da sua equipe, você consegue compartilhar algum case de um estagiário que você viu potencial para mudar de setor, por exemplo? A Bruna, por exemplo. A Bruna, ela entrou como estagiária, né, como ela disse, entrou como estagiária, e a gente viu um grande potencial nela, né? Então, hoje ela é uma das minhas principais líderes aqui dentro, né, na parte de recrutamento e seleção, onde ela adquiriu vários conhecimentos, ela tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu acho que a Bruna seria um dos exemplos que a gente teria aqui dentro como crescimento. Legal. E você, Bruna, dentro da sua equipe no recrutamento, teve algum case que você consegue compartilhar de oportunidade que a empresa ofereceu, que você de repente notou e passou adiante? Sim, um caso, inclusive a Juliane, que hoje atua no nosso financeiro, ela iniciou na Donai como estagiária de ensino médio e ela realizava o agendamento de processos seletivos e me ajudava na parte administrativa, né, abertura de OR, e ali ela fazia as coisas desde o início muito bem feitas, né, e o pessoal, né, o William, a Tati, falou, não, ela na migração de sistema, que eu acho que ela auxiliou bastante, e foi aí que foi o destaque dela, nossa, né? E aí ela teve essa oportunidade de estagiar como ensino médio no financeiro. E ela também se destacou lá, iniciou o estágio de ensino superior também na faculdade na área, e hoje ela também é efetivada. Foi um grande case, inclusive hoje ela completa 2 anos aqui de empresa, né? Em um curto espaço de tempo ela teve toda essa trajetória, né? É um ótimo case. E aqui, falando um pouquinho de oportunidade, vocês acreditam que quais características, assim, de valores nos colaboradores vocês mais enxergam na hora de pensar em um plano futuro, na hora de uma efetivação, de uma troca de setor? Tem alguma coisa que, ao ver de vocês, a empresa analisa bastante em cada colaborador? Sim. Acho que, em primeiro lugar, ter a mesma visão que a empresa, né? O que eu prezo muito também é a responsabilidade. Então, aqui a gente precisa ter muita responsabilidade. Hoje a gente atende em torno de
mais de 900 empresas, então assim, para mim tem que ter muita responsabilidade, eu prezo muito isso. E ter a mesma visão, né? Ter a mesma visão, tudo aquilo que a gente segue aqui dentro, eu acho que isso é uma das partes principais. E para você, Bruna? Para mim também é a mesma coisa. Acredito que o principal seja isso, a responsabilidade e questão de caráter também, honestidade, né? Tá, você citou, por exemplo de responsabilidade, mas quando a gente fala de jovem, né, estagiário, menor de idade, que tipo de responsabilidade é essa? Você acha que acerta a mão na hora de contratar um menor de idade, por exemplo, para sua equipe, Bruna? Como é que é esse quesito do valor na responsabilidade para esse jovem? Certo. Alguns já vêm, né, com um caráter diferenciado, outros a gente precisa moldar realmente aqui dentro. Mas eu acho que com o decorrer do tempo, com a convivência que ele tem aqui com a gente, ele passa a criar essa responsabilidade. E a gente também desenvolve, né? Então, tá sempre... Às vezes são coisas bobas, né? Que para nós adulto é natural. Uma ingenuidade a gente vê assim, sim, né? Exatamente. Mas para eles, às vezes, uma pontualidade, né? Então, isso a gente vai criando no dia a dia... vai desenvolvendo neles mesmo essa responsabilidade. Então você acredita que tem coisas que às vezes dá para adaptar e desenvolver e tem uns que acaba já vindo um pouquinho pronto, né? Isso, exatamente. E meninas, quais conselhos vocês dariam para quem quer crescer aqui dentro, se desenvolver profissionalmente, para sua equipe? Se vocês pudessem dar um conselho, uma dica, né, de acordo com a experiência de vocês, o que vocês falariam para essa pessoa? Bom, eu vou falar pela minha experiência, que é acreditar mesmo no potencial, né? A Dona RH é uma empresa abençoada, é o que eu sempre falo. Além das oportunidades que a empresa oferece, vocês conseguem enxergar a importância do autodesenvolvimento para a gente construir uma carreira sólida, a importância dessa parcela, né, fora aqui da agência? Bom, eu acho que da minha parte, eu aprendi muito aqui dentro e hoje, com a experiência que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho a capacidade e o conhecimento de abrir minha própria Dona RH. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um filho que hoje ele é um franqueado da Dona RH, onde, pelo meu conhecimento interno, eu consigo fazer com que ele se desenvolva na própria empresa dele, com a minha experiência, e o crescimento dele, né? Você foi uma grande referência para ele, né? Exatamente. Na questão de sucesso, para ele dar esse passo, sim, né? Sim. Como poderia ser na minha empresa, na minha franquia também. Da mesma forma que hoje eu consigo ajudá-lo operacionalmente, né, com todos os processos internos da agência, né? Então eu acho que com a minha empresa também eu teria grandes sucessos como os franqueados têm hoje. Certo. E além disso, você consegue ver uma diferença da Tatiane de 7 anos atrás, mais ainda, né, para a Tatiane de hoje, na questão de temperamento, de inteligência emocional, até na sua bagagem, né, o quanto você evoluiu profissionalmente? Você consegue notar essa diferença da Tatiane lá do comecinho até hoje? Consigo. Principalmente a parte de gerenciar pessoas, né? Eu tinha uma grande dificuldade de ter até mesmo uma empatia, né, com as pessoas. Então, eu acho que eu cresci muito nessa parte, né, de gerenciar pessoas, gerenciar conflitos, né? Hoje eu tenho que lidar com vários perfis, né? Então, eu acho que esse foi um grande diferencial para mim. E para você, Bruna? Eu acho que a Bruna também teve bastante dificuldade também nessa parte de liderança, né, Bruna? Porque a Bruna ela não tinha, né, um perfil, né, de liderar, de confrontar. Né, de confrontar, exatamente. Então hoje eu vejo a Bruna muito bem mais desenvolvida nesse sentido, né, Bruna? Para você, Bruna, que sempre foi mais quieta, entrou na agência mais tímida, como é que foi essa experiência quando você precisou se impor, gerenciar conflitos, né? Você teve uma dificuldade nesse processo? Sim. Eu tive uma dificuldade porque eu sempre fui mais na minha, sempre fui mais tímida.
E aí chegou cada ano que passava ia aumentando a equipe, então eles têm que delegar, você tem que falar mais firme, porque, né, às vezes nem sempre a gente tem que ficar, né, com empatia, a gente tem que ser mais firme. E para mim foi um desafio. Hoje eu me sinto mais tranquila, né? E vendo eu também desde o início, eu vejo tanto que eu me desenvolvi nessa parte de liderança, de delegar, né? De falar. De falar, exatamente. E como é que foi a importância do conhecimento de perfis para esse processo? Quando você começou a estudar sobre perfil comportamental, avaliar a diferença de um para o outro, qual foi o impacto desse conhecimento para você? Eu acho que a Bruna, ela teve uma dificuldade porque, assim, ela era bem diferente de mim, né? Ela tinha uma empatia, né, imensa para lidar com as pessoas, diferente de mim, né? Então, eu acho que uma complementou a outra, né? Exatamente. Eu acho que foi até hoje, assim, a Bruna. Uma morde e outra sopra, né? Sim. A Bruna, olha, não sei resolver isso. Ela sempre, né, pede uma dica ou outra. Por quê? Porque nós temos um perfil diferente. Então, foi o que você falou, sempre complementando uma a outra. Então, o que ela não sabe resolver para conflitar, ela me pede opinião. Então, eu estou sempre dando dicas, sempre aconselhando ela da melhor forma possível para lidar com a equipe dela. Isso é muito importante, né? Porque se a gente tem um time com vários perfis iguais, o que tá faltando, de repente, naquele perfil nunca vai ser complementado, né? Acho muito importante essa questão dessa mistura dentro da equipe, né? Sim. Eu tenho ela não só como outros, né? Outros líderes também, que cada um com um perfil diferente, né? Dentro aqui da agência, existe algum tipo de programa de apoio, de mentoria, incentivo para o crescimento dos profissionais? Você consegue dar algum exemplo? Sim, o William investe muito em treinamento, né? Então ele está sempre buscando, sempre proporcionando para a gente, né, os treinamentos, muitas das vezes somente para os líderes, muitas das vezes com a equipe toda. Então, assim, eu vejo a importância para ele. E nós também temos todas as segundas-feiras as nossas reuniões de primícias, né, que é onde o Eduardo, o William, eles trazem pra gente assuntos sobre liderança, desenvolvimento pessoal. Então é muito bom, e toda segunda-feira a gente aprende um pouquinho mais sobre isso. É uma dose de 1 hora de conhecimento semanal, né? Exatamente. Sim. E na opinião de vocês, como a nossa cultura organizacional influencia nos colaboradores? Por exemplo, a gente prega bastante aqui, né, a questão de honrar para ser honrado, de ser para ter, a questão da meritocracia, né, uma coisa que todo mundo aqui já está careca de saber. Como vocês acham que isso impacta no crescimento dos colaboradores? Inclusive hoje na minha equipe no recrutamento, nós temos uma recrutadora ótima, né, que ela veio até com uma bagagem, uma experiência de vendedora. Aí ela entrou aqui na agência, né, com outra visão, entrou como estagiária, e aí a gente foi moldando ela conforme a cultura da empresa. Olha, aqui você primeiro, você vai ser para ter, né, então você vai aprender como que é a parte de estágio, e foi assim, a gente foi moldando ela teve essa oportunidade, ela foi muito disciplinada, teve um bom desempenho e hoje ela é efetivada, né, e está inclusive como uma das melhores recrutadoras aqui da equipe. E dentro de todos esses anos, vocês já sentiram que em algum momento o seu crescimento profissional ficou estagnado? E se isso aconteceu, quais medidas vocês tomaram para dar contorno nessa situação, né? Quando você entrou, né? Você sentiu? Sim, eu senti essa diferença quando eu entrei para dentro, comecei a cuidar dos colaboradores, né? Lá fora eu lidava com os empresários, né? As reuniões, muitas das vezes reuniões importantes com grandes nomes, né, das empresas. E eu comecei a sentir essa necessidade, né? Porque como eu lidava somente com funcionário,
Mas eu Não, senti mas ela isso, lidava que muito. deu uma estagnada em relação ao crescimento. E realmente é verdade Sim, isso. entendi. Porque você lidar com pessoas importantes, pessoas inteligentes, não que a sua equipe seja, mas são pessoas que ela guarda uma liderança, ela guarda ser liderada. Então é diferente, é totalmente diferente você lidar com empresários que está sempre te questionando, ele está sempre... então é diferente. Então foi diferente. isso que você sentiu de diferença. Muita. E sentiu também que deu uma estagnada, assim, no teu crescimento. Muita. E né? aí foi onde eu quis estudar. Falei, não, eu preciso estudar. Então foi quando eu comecei a fazer cursos de gestão, para mim entender o que é o operacional aqui dentro, porque eu senti essa necessidade, né? Eu senti que estagnou realmente o meu crescimento. Querendo ou não, quando você está fazendo visitas, você está fazendo reuniões com empresários, querendo ou não, você desenvolve. Sim. Você desenvolve na fala, você desenvolve em vários sentidos. Então, quando eu vim para dentro, quando eu comecei a cuidar da parte operacional, eu senti essa diferença muito grande. Então, eu acho que foi isso a estagnação, que ela está querendo dizer. Eu estagnei ali, cara, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu até falei pro William mesmo, eu falei, William, eu tô estagnada. Mas a Bruna cita que, por exemplo, não passou por isso. Então você vê a tua linha, a tua trajetória de estagiária para supervisora, uma linha contínua de crescimento? Ou não teve nenhum momento que você sentiu, nossa, tô fazendo sempre a mesma coisa, não tô me desenvolvendo? Você não teve essa experiência profissional, vamos dizer assim? Não, hoje sim. Porque às vezes já aconteceu recentemente de pensar, não, eu preciso até, estava vendo alguns cursos no Senac para até aperfeiçoar essa parte mais de gestão, né, de Mas pessoas. não é questão de estagnação. Não de falar assim, não, nossa, não aguento. A gente volta um pouquinho naquele gancho do autoconhecimento, né, de você, de repente, perceber que deu o teu limite de sabedoria, tá na hora de eu fiz a lapidar. faculdade, terminei, eu já tô nessa, minha vida tá sendo o quê? Só trabalhar, chegar em casa e não faço mais nada. Então eu queria, começar a fazer um curso para poder aprender mais essa área, né, até de DISC, de gestão de pessoas, como lidar com conflitos. Agora, mas não que eu estou estagnada, que eu falo, nossa, sempre fazendo a mesma coisa. Passou por isso. Mas foi um insight, aproveitando, né, foi um insight para você lapidar isso, né, a hora que você olha e percebe, putz, estou muito tempo parada. E dentro mesma disso... rotina sempre. E dentro disso, qual foi a tua escolha na questão de se desenvolver? O que você está procurando estudar? Eu estou procurando entrar nessa área de gestão de pessoas mesmo, que é uma... hoje a função que eu fico metade, é um pouco operacional, metade a parte de gestão. E eu sempre fui mais do operacional, e agora que eu estou gerindo mais a equipe, em contato com eles, eu percebi que é uma área que eu gosto muito. Né? Eu gosto se identificou, isso, né? de estar ali junto, ensinar. É que às vezes como eu tenho bastante demanda, aí às vezes você fica desesperado, fala, nossa, eu vou parar aqui, mas eu tenho um monte de coisa para fazer ali. Então eu ficava naquela, né? Nessa questão de tempo. Agora não, agora como eu tenho já uma estagiária que me ajuda, eu consigo ficar mais ali junto com eles. É uma coisa que realmente eu gostei, né? O contato com as pessoas, ensinar, treinar, orientar. Então eu quero aperfeiçoar nessa área. Dentro, então, das suas atividades, você pode considerar que o que você mais gosta é esse acompanhamento com as pessoas, né? Sim, hoje sim. Há um ano atrás poderia dizer que não, porque eu sempre gostei disso de planilha, sistema, conversar mais com o cliente, ficar ali mais quietinha na minha. Agora, computador, isso. Agora hoje não, hoje eu já gosto de ir lá, a pessoa me chama, eu vou lá, ajudo. Se tem alguma dúvida, eu vou lá, tento ajudar. Né? E você, Tati, dentro das suas atividades, tem alguma função que você mais gosta dentro do seu dia a dia? Que de repente antigamente você não gostava, mas hoje você acabou pegando carinho pela função? Eu acho que foi a questão da empatia mesmo, assim, de conseguir entender, porque assim, quando eu trabalhava, quando eu era vendedora, eu não tinha essa visão interna. Então, por exemplo, se não tinha uma vaga fechada,
a dificuldade que é internamente de candidatos, a dificuldade que fazer o processo, né? Que às vezes a gente tá na rua vendendo, a gente só quer vender e que a vaga seja fechada. Exatamente. E esquece, né, que assim como a gente tem dificuldades vendendo, o recrutamento tem dificuldade em preencher a vaga com o candidato certo, o departamento tem dificuldade com a parte burocrática e cada setor precisa se alinhar. Exatamente. Né? E quando eu comecei a ficar mais na parte operacional, né, a gerenciar a parte operacional, eu comecei a ter essa visão de que realmente elas têm dificuldade também. Então esse foi um grande desafio e para mim hoje assim eu consigo lidar mais, né? Eu consigo gerenciar a dificuldade com a venda, com a vaga. Então eu consigo mesclar. Exatamente. Bacana. E falando de futuro, quais são os objetivos profissionais de vocês aqui, meta, sonhos dentro da Donai RH? Seria, de repente, abrir uma franquia? Seria crescer ainda dentro de uma gerência, de uma supervisão? Vocês têm isso em mente? Alguma coisa que vocês sonham? Bom, eu acho que é bem transparente o sentimento que eu tenho pela Donai RH, né? Às vezes, quando eu treinava os franqueados, né, eles falam, nossa, Tati tem muito amor pela Donai RH, e eu realmente tenho, e eu tento passar essa visão para as pessoas, eu tento passar esse sentimento que eu tenho para as pessoas, né, que é trabalhar na Donai RH. Eu pretendo ficar, né, se o William quiser, claro. Eu pretendo ficar mais um pouco, pretendo ter a minha franquia também, mas a curto prazo é permanecer e ajudar a Donai cada dia mais. Você planeja, então, mais um tempo de matriz e depois fazer igual ao seu filho, ter a tua própria unidade, né? Isso, exatamente. Não só uma, né? Com a experiência que eu dá pra ser uma master franqueada, né? Então, eu tenho, sim, a médio prazo, até as minhas próprias Adonais. E você, Bruna? Você acredita que você gostaria de ter uma unidade? Gostaria de estar crescendo aqui dentro da matriz ou dentro da franqueadora? Nessa parte de ter uma unidade, eu nunca cheguei assim, né? Os meus pais, eles têm a intenção de, não agora, mas futuramente, mudar de estado para o Paraná. Para uma cidade ali vizinha de Maringá, que é uma cidade muito grande lá, então eu já até tive uma ideia, falei, nossa, se algum dia acontecesse isso, quem sabe daqui uns 2, 3 anos... Abrir uma franquia. Exatamente, né? Uma cidade muito boa. Então foi aí recentemente que surgiu essa ideia. Mas a princípio, a curto prazo, eu também sempre amei aqui, eu tive até a oportunidade de treinar franqueados, viajar, mas eu falei, não, eu gosto mesmo daqui, da matriz, o pessoal aqui... E é isso. Tá no seu coração. Sim, então, a nossa raiz. Exatamente. É estar aqui. Uhum. Eu também, eu pretendo muito ficar na matriz, né? Onde tudo começou, onde tudo começou, onde eu fiz parte, né, desse começo, então meu coração tá aqui. Bom, meninas, muito obrigada pela participação e muito sucesso para vocês também. Obrigada. Muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação aqui de mais um episódio da Donai RH Cast. E aproveitando o gancho, nos sigam nas nossas redes sociais, a Donai RH, em todas as plataformas. E muito obrigada!